linda. Vamos deixar o Luigi para trás. Vamos deixar o quê? Vamos deixar o Luigi para trás. Olha lá o que está aparecendo. Olha lá. Viu? Vamos deixar o quê? Hoje eu tenho 2 companheirinhas aqui para me ajudar a fazer a palestra. A Elisa e a Helena, minhas sobrinhas. Vamos pedir à espiritualidade superior que possa estar conosco, que possa nos conduzir, que possa fazer com que o nosso estudo de hoje seja algo bem interessante, bem frutífero, para que nosso entendimento seja aguçado, para que a gente possa abrir a nossa cabeça e poder, então, compreender bem tudo que vai ser dito hoje. Pedir à espiritualidade superior para conduzir esse momento, para que eu seja somente um instrumento da condução de tudo que vai ser dito hoje. Então, nós estamos agora no módulo 2. A gente terminou o módulo 1 na semana passada e a gente vai falar sobre a eclosão da mediunidade. Né? É um tema bastante interessante. As pessoas costumam fazer algumas perguntas. Vou utilizar os slides da FEB, que a FEB preparou efetivamente para esse livro, porque ela traz algumas perguntas que eu achei bastante interessantes para a gente poder trabalhar. Então, qual a importância das ocorrências mediúnicas? Então, a gente tem... Isso tudo está seguindo lá, né, o livro que a gente está utilizando. Então, ele fala: as ocorrências mediúnicas são importantes na consolidação da certeza da imortalidade da alma e podem eclodir em qualquer lugar. Quando a gente tem as experiências mediúnicas, assim, quem é médium, já trabalhou com algum tipo de experiência mediúnica, sabe que aquilo não é algo que vem da gente. É algo que vem de fora da gente. Mas a Helena não, né? Algo que vem de fora da gente e trabalha na gente de uma maneira diferenciada. A gente sabe que essas ocorrências mediúnicas não são coisas que vêm da nossa mente, né? Que nem as pessoas falam assim, as pessoas que não acreditam muito em espiritismo e em ocorrências mediúnicas, elas acreditam que aquilo seja fruto da criação da nossa cabeça. Na verdade, quem é médium e quem tem essas experiências mediúnicas sabe que aquilo não vem da nossa mente, né? Algo que vem de fora para dentro. Quando a gente vai trabalhando essa questão da mediunidade, começando a compreender melhor tudo isso, a gente vai entendendo o que é nosso e o que não é nosso. E isso vai ficando bem latente, vai ficando bem evidente para a gente no nosso percorrer. Então, o que traz a ocorrência mediúnica para a gente? A certeza da imortalidade da alma. Foi assim que Kardec fez lá no início, para poder comprovar que era alguma coisa real, né? E lá naquele momento histórico era necessário que acontecessem todos aqueles fenômenos físicos, né? Que a gente chama de anímico, com as mesas girantes, acontecessem coisas para provar que efetivamente era algo que estava fora e não dentro deles para poder fazer tudo aquilo acontecer. Hoje, nós não precisamos mais dessas provas assim cabais, né? A gente tem contato com a mediunidade de uma maneira diferenciada. Então, a gente consegue, a partir do momento que a gente começa a estudar e a compreender os processos, a gente começa a dividir o que é meu e o que não é meu. Às vezes a gente acorda num dia que a gente não está muito bem e a gente percebe que existe ali alguma energia que não é a sua energia. Isso é muito importante, a gente apurar essa percepção, que, por exemplo, a gente acorda com uma dorzinha que não é nossa. Se a gente entende que aquela dorzinha não é nossa, é de um irmãozinho que está ali necessitado e que você baixou seu padrão e entrou na mesma sintonia daquele irmãozinho, e você está sentindo aquela dor, e você tem certeza que aquela dor não é sua porque você não tem nada naquele local para sentir aquela dor, se você consegue dividir isso, e isso é um trabalho de percepção efetivamente, um trabalho de percepção que a gente vai desenvolvendo no nosso caminhar. A gente aquela dorzinha simplesmente vai embora, porque a gente vai começar a fazer oração por aquele irmãozinho, vai começar a pedir aos seres de luz que trabalhe aquele irmãozinho, que aquele irmãozinho não fique ali, e que ele possa ser encaminhado
Ou então a gente sente alguma coisa no nosso coração, que está sentindo que tem alguma coisa diferente, alguma coisa, algum pezinho no coração. Isso pode ser de um irmãozinho também, que está ali e que está tá incomodando. Mas, gente, lembra, a gente só é obsediado, e eu fiz uma palestra no curso sobre chakras que eu estou fazendo pelo Centro 3 de Outubro, lá de Varginha, na semana passada, sobre obsessão. A gente só é obsediado se a gente permitir essa obsessão. Somos nós que baixamos o nosso padrão energético e ficamos em sintonia com os pensamentos dos espíritos menos evoluídos. Somos nós que permitimos. Mas voltando à questão de separar, então você sente aquele pezinho no coração, você fala, isso é meu? Sempre a gente tem que se questionar. E é assim que a gente vai entendendo os processos mediúnicos. A partir do momento que a gente começa a questionar, sim? Então, isso é meu? E vem na hora a resposta na sua cabeça. É a primeira respostinha que vem. Não é seu. E a gente, então, pode trabalhar isso com oração, com meditação, com o Ho'oponopono, né? O Ho'oponopono, ele limpa todo o nosso campo áureo e depois ele vai fazendo uma limpeza em todo o nosso redor. Daqui a pouco ele faz uma limpeza em todo o ambiente. Se a gente ficar repetindo o mantra, e ele vai fazer uma limpeza lá atrás, em outras vidas, é mágico o Ho'oponopono. Então, aí a gente faz uma oração, aquele pezinho vai saindo durante o dia, a gente vai elevando o nosso padrão energético, a gente vai enviando luz, irradiando luz para aquele serzinho que está ali necessitado, é um irmãozinho ignorante. Pode ser um irmãozinho que está em processo de vingança, pode ser um irmãozinho que está em processo realmente só de entrar em sintonia para sentir, para captar algumas coisas relacionadas. Enfim, pode ser vários tipos de situações que aquele irmãozinho se aproximou, né? Mas ele está lá. Então a gente precisa trabalhar. Calma, a gente precisa trabalhar para que essa interferência ela possa ser minimizada se ela for negativa. E a gente vai trabalhar isso com oração. A gente vai trabalhar isso com vibração no bem. A gente vai trabalhar isso com Ho'oponopono. E aí a gente vai começando a ter a percepção sobre a nossa mediunidade. E a gente vai ter a certeza da imortalidade da alma. Porque se é um irmãozinho desequilibrado que está ali, a gente que precisa trabalhar na gente. Porque o que eu fiz para baixar o meu padrão no nível desse irmãozinho e sentir, por exemplo, uma dor que ele sente. Sobre a questão da dor, o que eu queria dizer é o seguinte. A pessoa desavisada, né? Ela não é espírita, claro, todos somos médiuns, como a gente já falou, e ela acorda de manhã numa vibração não muito legal e tal, e sente uma dor. E ela começa a dar importância para aquela dor não é dela, é a dor de um irmãozinho que está ali perto dela e está transmitindo aquela dor para ela. E ela começa a dar importância para aquela dor, começa a dar muita importância. Aquilo se torna uma dor dela. Muitas vezes nós compramos dores físicas de outros espíritos através da nossa mediunidade. Por isso a gente precisa prestar bastante atenção e sempre fazer a pergunta, isso é meu? Se a resposta for não, é oração, é entrar em prece e é entrar em irradiação. Hoje a gente vai trabalhar no finalzinho da nossa aula a questão da irradiação. Né? O que é irradiação e a diferença disso para a prece. Vai ser o nosso exercício para essa semana. Irradiar amor para esse ser, né? Em vez de ficar com medo, ao invés de ficar apavorado, ao invés de achar, nossa, é um espírito que só quer o meu mal. Não, ele pode até querer, mas você quer. A escolha é sempre nossa. Sempre, pessoal, traz a responsabilidade para si. Não é o outro que vai chegar em você, é você que permite que o outro chegue em você. A gente precisa se responsabilizar para as coisas. Não se culpar, mas se responsabilizar pelas coisas. É muito importante a gente ter essa consciência. É a partir daí que a gente vai se tornar um bom médium. Tá bom? E assim, é muito frustrante, né, a gente fazer um curso de mediunidade durante um ano praticamente, né, a gente fica junto. Geralmente o curso de mediunidade começa em fevereiro e vai acabar no final de dezembro, quer dizer, é quase um ano junto quando ele é presencial, e tem várias experiências que a gente desenvolve junto ali, e aí chega, tempos depois, aquela pessoa
vem conversar com você e demonstra que não aprendeu nada, que ficou só no conhecimento, mas não colocou em prática nada daquilo. Então, não adianta a gente fazer cursos, a gente se instruir, se a gente não colocar em prática. Eu não sei se eu já contei essa historinha aqui para vocês, mas eu vou contar. Se eu já contei, desculpe, mas eu vou contar novamente, né? Tinha um palestrante num centro que fazia as palestras e ele sempre percebia um senhor que ficava atento às palavras que ele proferia. E esse senhor fazia algumas perguntas e no final sempre vinha conversar, fazer algumas perguntas e tal. Esse senhor desencarnou. E tempinho depois esse palestrante também desencarnou. E eles se encontraram no céu. Só que esse senhor estava num patamar elevado ao patamar que o palestrante estava. Aí o palestrante questionou, né? Como assim? Esse senhor ouvia tudo que eu falava. Esse senhor estava lá, ele fazia perguntas para mim. Eu sei muito mais do que ele. Como que ele pode estar num patamar mais elevado que o meu? Aí a espiritualidade disse para ele: você falava, mas você tinha somente o conhecimento. Ele estava lá te ouvindo. E tudo que você falava, ele colocava em prática. Então, o conhecimento ele só é válido, ele só serve se a gente colocar em prática. Eu tenho esse hábito, eu procuro ter esse hábito sempre. Tudo que eu aprendo e que eu considero importante para a minha vida, eu coloco em prática. Pode até ser que eu não coloque em prática da maneira correta. Pode até ser que eu vá demorar ainda um tempo para poder pegar o jeito daquilo, mas eu procuro colocar em prática. Porque senão não adianta nada, é conhecimento armazenado, é conhecimento que vai cair no esquecimento. Eu não sei se vocês se lembram, ou se vocês assistiram aquele filme Divertidamente. É um filme que mostra a cabecinha da menina trabalhando, né? Todos a culpa, a alegria, o medo. E ali também ela vai tendo um armazenamento de lembranças. Lembranças que vão ficar em partes diferentes do cérebro. Lembranças que vão ser lembradas por ela, lembranças que vão ser esquecidas por ela. Então, existe uma seleção de coisas. Então, se a gente acumula conhecimento e a gente não põe em prática, esse conhecimento vai para aquela escalinha do esquecido. Porque conhecimento que não se coloca em prática não reverbera na nossa vida. Ele fica lá e... Aí um palestrante fala alguma coisa pra gente, a gente fala assim, isso aí eu já sei, eu tô cansado de saber. Sabe, mas colocou em prática? Colocou? Tudo aquilo ali você colocou em prática? Vários palestrantes já falaram a mesma coisa pra gente. A gente já colocou em prática? Se aquilo fica batendo na nossa cabeça, se todo palestrante fala, gente, não é possível, que chatice. É porque talvez você esteja ouvindo aquilo, porque alguém está chamando a sua atenção. Coloque em prática. Pode ser o seu mentor te falando. Olha aí, de novo. Outra pessoa falando para você. O que está faltando para você colocar isso em prática? Então, não adianta a gente só saber. A gente tem que saber e usar o saber. É isso que o Enem chama de habilidades e competências, né? Que eu falo para os meus alunos. Eu sou professora de redação, então eu falo para eles... habilidade é tudo o que você sabe, como se o nosso cérebro fosse um grande fichário cheio de gavetinhas, as gavetinhas organizadas com pastas, tudo bonitinho lá, tudo organizadinho no nosso cérebro, nossas habilidades, tudo que a gente sabe. Competência é colocar essas habilidades em prática, é saber abrir a gavetinha e usar o conhecimento exato na hora exata. É saber abrir a outra gavetinha e usar esse conhecimento. Não adianta a gente abrir a gaveta e tirar todos os conhecimentos de uma vez só. Isso não demonstra competência. Então, tudo isso para chegar na questão da mediunidade. A gente está aprendendo, a gente está se aprimorando. Hoje eu fiquei muito triste, né? Porque eu percebi que tem uma turminha que não assimilou muitas coisas que a gente estudou juntos, mas não tem problema. Cada um tem seu tempo, cada um tem seu momento, em cada um lembra aquela cegueira momentânea que deu no Paulo de Tarso, né? Ele precisou ter uma cegueira momentânea, ele precisou ficar cego quando ele era perseguidor de Jesus para poder se interiorizar
e dentro dele descobrir que havia tanto conhecimento, e quando ele abre os olhos novamente, ele exterioriza todo esse conhecimento. Ele traz para a gente verdades tão absolutas que são impossíveis de serem refutadas. É lindo isso. Então, às vezes, a gente precisa de um momento, né, de cegueirinha e tal, para que quando os nossos olhos se abram novamente, a gente possa enxergar um pouco mais longe, a gente possa ver um pouco mais longe. Então, tudo bem, né? A gente, como eu disse para vocês, o importante é o não julgamento, é o entendimento de cada pessoa, de que cada um tem seu tempo, de que cada um, enfim, a gente precisa compreender que os outros têm os seus limites, assim como nós temos os nossos limites. E assim também é com os espíritos desencarnados que se aproximam da gente. A gente precisa aprender a diferenciar o que é deles e o que é nosso. Não assimilar o que é deles para nós. E a gente faz isso demais. Quando a gente se pega no meio do caminho, a gente já captou tudo que está naquele espíritozinho que está do nosso lado. Caiu o padrão vibratório, você não está se sentindo bem naquele dia, tem uma coisa estranha acontecendo com você, você não está muito bem, para. É aquelas passinhas que eu gosto de falar. Observa, compreende, toma consciência e age. Nossa, não estou muito bem hoje, acordei de ovo virado. Isso não é seu. Isso é um irmãozinho que está se aproximando de você. É um irmãozinho que precisa da sua energia, que precisa daquilo ali. Então, vamos fazer o quê? Oração. A gente pode fazer uma oração para ele e pedir a espiritualidade do nosso centro que encaminhe aquele serzinho para o centro. No centro o trabalho não parou, não. Nós paramos encarnados, mas os desencarnados estão lá trabalhando. A espiritualidade superior está tudo lá trabalhando. Você já deve saber disso. No centro, a gente tem a parte física do centro e a gente também tem as partes que são construídas, que são construções etéreas, que são construções da espiritualidade maior. Então, a gente tem um segundo andar, que é um hospital. A gente tem um terceiro andar, que é uma escola. Não importa que o centro só tenha um andar, isso não interessa. A gente tem construções ali espirituais e as pessoas vão sendo atendidas. Claro que o centro precisa de nós, né? Lógico que ele precisa do nosso. Os seres desencarnados, os espíritos de luz, precisam do nosso ectoplasma para que a gente toque com mais facilidade aquelas pessoas, o coração daquelas pessoas que estão desencarnadas e que ainda não sabem, que são rebeldes e que estão naquela vida ali ainda. Mas está trabalhando, está funcionando dentro das possibilidades que eles têm, eles estão trabalhando lá nos centros espíritas todos. Ninguém parou o trabalho, está acontecendo. Quando a gente puder voltar, a casa vai estar mais preparada do que nunca para aquilo que a gente precisa fazer. Eles estão reformando tudo. Tá? É o momento de reforma das casas espíritas. É o momento em que eles estão reformulando coisas, renovando as energias, respirando ares novos, para que quando a gente voltar, a gente se sinta ainda mais abençoado dentro dessas casas. Então, vamos ter paciência. Os centros estão fechados, mas o trabalho está acontecendo. A gente está fazendo a nossa parte. A gente está estudando espíritas instruí-vos. É através da instrução que a gente alcança a moral. As pessoas esquecem disso. A gente precisa... É o momento de se instruir. É o momento que a gente está aqui precisando da instrução para poder entender tudo o que está acontecendo com a gente, que acontece com a gente no dia a dia, para poder seguir em frente. É esse momento pelo qual a gente está passando. Então, vamos ser pacientes. O mundo é dos mansos, disse Jesus. Vamos ser mansos. E ser manso não é ser bobo. Ser manso é ser compreensivo. Ser manso é ter consciência das coisas, como elas estão, como estão acontecendo. A gente precisa ser resiliente. A gente não precisa travar guerras o tempo inteiro. A gente pode compreender mais as coisas e, efetivamente, trabalhar para que as coisas aconteçam da melhor maneira possível, dentro das condições que é possível. Vamos, então, para o próximo tópico. Para serem edificantes, a pergunta era: qual a importância das ocorrências mediúnicas? Para serem edificantes, precisam ser consideradas com seriedade de propósitos e intenção nobre de buscar a verdade. Então, assim, a gente precisa
Porque existem muitos tipos de médiuns, né, que trabalham com a mediunidade efetivamente. Existem médiuns que trabalham de uma maneira que não é muito interessante. Mas quando a gente trabalha com seriedade, isso edifica principalmente a nós e edifica todos os que estão ao nosso redor. Edifica de uma maneira muito legal. Às instituições espíritas cabe a tarefa de orientar a prática da mediunidade. É o que a gente está fazendo aqui. A gente está trabalhando para a gente se instruir e para poder colocar em prática tudo isso que a gente está recebendo de instrução da maneira que seja mais leve para nós. Não quero trabalhar na mesa mediúnica, tudo bem, mas você agora pelo menos consegue compreender os processos e trabalhar com esses processos na sua própria vida de uma maneira mais leve. Então, você sentiu uma dor? Peraí, essa dor é minha? Primeiro a gente vai questionar, né? Ai, minha energia baixou, hoje eu não estou legal. Sou eu que não estou legal ou eu estou captando energias de seres que não estão legais? Então, a gente precisa trabalhar isso para que a gente possa ter uma vida mais saudável, uma vida mais interessante, porque senão a gente fica sendo só esponjinha de tudo que está acontecendo ao nosso redor. Outra pergunta aí que a FEB manda para a gente, né? A faculdade mediúnica pode produzir distúrbios comportamentais? Então, assim, se a gente é médium, a gente pode ter distúrbios de comportamento? A resposta: é comum quando do surgimento da mediunidade ocorrem distúrbios físicos e psicológicos. Conforme o grau de sensibilidade e de controle do médium iniciante, esses desconfortos podem se revelar intensos, produzindo desarmonias nem sempre bem administradas. Então, é isso aí, né? Eu tenho um relato de uma amiga muito querida, que a família dela toda era evangélica, então eles não acreditavam em nada dessas questões que nós estudamos. E ela começou a ter algumas crises, né, uns distúrbios psicológicos muito graves, e foi ao médico, e o médico a diagnosticou como esquizofrênica. E ela começou a tomar medicamentos muito fortes. Ela tinha 2 filhos pequenos, nem os filhos ela conseguia olhar mais, e ela era sozinha, né? Ela estava separada do marido, enfim. E a mãe dela que a auxiliou bastante. E aí ela começou a fazer alguns tratamentos psicológicos, tratamentos com algumas pessoas que efetivamente tinham um conhecimento espiritual e tudo isso. E numa dessas sessões que ela fez com essa pessoa, ela descobriu que, na verdade, o que ela tinha não era esquizofrenia, era mediunidade. E que ela precisava estudar para conhecer essa mediunidade, trabalhar com essa mediunidade de uma maneira mais eficiente. Ela é uma médium muito sensível. Ela consegue ver. É muito interessante, né? Porque o meu filho tem um amigo que tem muitos problemas de saúde. Ele é uma gracinha de pessoa, assim. Eu gosto demais dele, eu considero ele um filho também. E certa vez nós estávamos em casa, assim, porque ela frequentava a minha casa, essa minha amiga, e esse menino também. Ela nunca o tinha visto e ela não sabia nada sobre a história dele. E ele entrou em casa, ela falou assim: nossa, tem 2 enfermeiras junto com ele o tempo inteiro cuidando dele. Então, assim, ela era uma mediunidade muito sensível mesmo, ela consegue visualizar as coisas. Trabalhando na mesa mediúnica, ela começava assim: eu estou vendo um lugar assim, 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 está acontecendo isso, 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 isso. Muitas vezes ela não incorporava o espírito que estava ali. Aí um outro médium da mesa incorporava o espírito que estava naquele ambiente que ela descrevia, descrevendo as sensações que ele estava sentindo. Então, assim, e ela foi aos poucos parando com o remédio e ela descobriu que, na verdade, ela era médium. Ela era médium muito sensível e começou a trabalhar com essa mediunidade. Então, pode sim, né? A mediunidade, ela pode causar distúrbios físicos e psicológicos. Físicos, já falei para vocês. Sentir uma dor. Ai, meu Deus, o que está acontecendo? Eu estou doente, eu estou sentindo uma dor aqui assim, uma taquicardia, não sei o quê. Será que aquilo é meu? Primeiro eu preciso saber se é meu, antes de entrar em pânico total com aquela dor.
Sim? Então, vamos trabalhar essa questão daqui para frente. Sempre que você sentir um desconforto em algum grau, seja esse desconforto um peso no coração, uma angústia, e nem sempre essas questões de angústia são pressentimentos que vão ocorrer, viu? A maioria dos nossos pressentimentos não acontece. 99% deles não acontece. Muitas vezes são influências de espirituzinhos que querem ver o circo pegar fogo, querem ver você desesperado. Então, assim, a maioria das vezes não acontece. Então, você sentiu lá uma coisa, ai, nossa, tô sentindo. Para, observa, compreende, toma consciência e age. Age como? Com a oração, com o Ho'oponopono, com a meditação, com a interiorização, com a busca de si mesmo, se integra novamente, faz oração, você vai perceber que tem um espíritozinho, você pode não ver, pode não ser, mas você vai perceber, envia ele para a casa espírita, faz oração por ele, porque lá eles vão saber cuidar. Quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece, né? Então, muitas vezes a gente é chamado e muitas vezes a gente não entende o chamado. Nesse contexto, a casa espírita em geral e os grupos mediúnicos espíritas em particular assumem a enorme responsabilidade de orientarem, sem misticismos, as práticas antidoutrinárias para o médium iniciante. Então, assim, por isso que eu falo muito para vocês, não trabalhem com nada relacionado à mediunidade de vocês fora do centro espírita. Enquanto vocês ainda não estiverem preparados para isso, mesmo quando estiverem, tem que tomar muito cuidado, porque lá a gente está amparado por toda a espiritualidade. Lembra? Tem hospital, tem escola, tem vários suportes que a gente tem no centro espírita que são invisíveis aos nossos olhos, mas que estão lá. Fora de lá, a gente está suscetível a influência de outros espíritos que não são aqueles que estão na casa espírita. Então, por mais que a gente se sinta preparado, a gente precisa realmente saber se está. Bom, antes de tudo, vamos trabalhar na casa espírita. Antes de tudo. Qual o significado da eclosão da mediunidade? Eclosão da mediunidade é o início ou o aparecimento de fenômenos resultantes da capacidade de uma pessoa médium entrar em contato com seres de outra dimensão, os chamados mortos, que em linguagem espírita são os desencarnados, seres humanos que não estão fora da carne. Não, seres humanos que estão fora da carne. Isso é, não tem o corpo físico. Então, a eclosão da mediunidade é quando a gente começa a ter a percepção desses irmãozinhos. Aí está eclodindo. E aí é a questão da gente ter olhos para ver, ouvidos para ouvir. Sim? Jesus falou, vocês têm que ter olhos para ver, ouvidos para ouvir. Então, sentiu esse desconfortinho, sentiu esse pezinho no coração, veio alguma intuição negativa na sua cabeça, veio um pensamento torto, veio uma dor que não é sua. Sempre pergunta, isso é meu? Não. A minha que é irmãozinho para o centro espírita. A gente já está começando a ter a eclosão da mediunidade. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, o meu celular está na minha frente aqui, eu estou conseguindo ver as perguntas de vocês. Se vocês quiserem perguntar alguma coisa, pode perguntar, tá? Os médios são indivíduos evoluídos intelecto e moralmente? Para a gente ser médium, para a gente trabalhar no centro espírita, a gente tem que ter, a gente precisa trabalhar o nosso intelecto, espíritas instruivos, e tem que, trabalhando o nosso intelecto, trabalhando a nossa instrução, a gente vai automaticamente trabalhando as nossas questões morais. Vamos lembrar, pessoal, moral não é essa que a sociedade impõe para a gente, viu? Moral é algo que a gente sabe já dentro da gente, que a gente tem dentro da gente como os princípios, como os nossos princípios norteadores. Nós sabemos quais são os nossos limites, nós sabemos até onde podemos ir. Vamos ver a resposta. Quem possui mediunidade ostensiva de efeitos patentes não é necessariamente um ser evoluído intelecto e moralmente, mas alguém que, por determinação superior, recebeu uma importante ferramenta de trabalho, que deve ser utilizada como meio de autoaperfeiçoamento. Então, existem muitos médiuns que são pessoas muito humildes, muito simples, que não têm lá estudo, né?
nessa vida. Vamos lembrar disso, viu? Não tem estudo nessa vida, mas ele já veio preparado de vida após vida para assumir aquele papelzinho que ele está ali. Então, quando a gente fala assim, a instrução não vem dos livros, vem da sabedoria. A gente sabe a vida daquela pessoa é pregressa, tudo que ele já estudou em livros, tudo que ele já se aprimorou, tudo que ele já tem de conhecimento e bagagem para chegar agora como um serzinho, né, mais simples, mais ignorante intelectualmente falando, e ter toda essa bagagem de sabedoria. Claro que ele tem essa bagagem que ele traz de vida após vida. É isso que acontece. Jesus não veio numa manjedoura? O quanto Jesus sabe? E ele nasceu lá simplesinho, sem estudo. E olha o tamanho da sabedoria. Por quê? Porque ele já tinha toda uma bagagem para vir naquela manjedoura e dar todos os ensinamentos para nós. Nada vem do além, gente. Nada vem assim, no estalo. Os espíritos estão em processo de evolução. Todos nós. Então, mas aquela pessoa da roça lá, nós sabemos que existe reencarnação, nós sabemos que esse é um processo, nós sabemos que os espíritos vão retornando, e cada vez que a gente vem retornando na Terra, a gente vem retornando com mais bagagem, com mais conhecimento, com mais sabedoria. Moral é ter a sabedoria. O intelecto é ter o conhecimento. E a gente precisa colocar tudo isso em prática. Então, não necessariamente ele tem um intelecto, né, que a gente imagina assim dentro da estrutura terráquea aqui. E moral, ele também vem adquirindo durante todas as vidas. Mas, assim, como uma pessoa como João de Deus, por exemplo, né, tinha uma mediunidade tão ostensiva e usou para o mal? Porque ele tinha o intelecto, mas não desenvolveu a moral. Sim, e aquela bagagem dele foi acumulada de vida após vida e ele utilizou mal. Utilizou mal uma capacidade que ele tinha e ele tinha tudo para usar para o bem. A escolha dele foi equivocada. A escolha dele foi equivocada. Mas muitas pessoas foram curadas lá. Por quê? Porque as pessoas tinham fé. E é a fé individual de cada um que faz a transformação. O médium é um instrumento. Ele não tem poderes extrasensoriais. Ele é um instrumento de Deus. A gente precisa ter moral suficiente para usar a nossa mediunidade de uma maneira interessante. Isso está dentro de nós. Ninguém ensina para a gente, não. Isso está dentro de nós. A gente vai desenvolvendo isso e a gente sabe, né? O intelecto a gente também desenvolve. Às vezes eu tenho a sensação, assim, eu vou pegar um livro para ler, um livro espírita para ler, tipo as obras de Kardec e tal, tem parte que eu pulo, sabe? Eu não sei se isso acontece com vocês, mas tem parte que eu pulo. Por quê? Parece que eu já li aquilo ali, eu já sei tudo. Provavelmente eu já tinha lido isso em vidas anteriores. Eu já acho que eu já fui espírita em outras vidas. Eu acho não, eu tenho certeza. Então, assim, aquelas ideias já estão impregnadas dentro de mim. Eu não sei se vocês já tiveram essa sensação disso, né? De tipo, já ter lido aquela obra, de já saber aquilo. E eu não sei falar para vocês assim, olha, no capítulo 1 de tal, do Evangelho segundo o Espiritismo, está escrito, eu não tenho isso memorizado. Mas quando eu vou ler, é diferente. Quando eu vou ler o Evangelho, parece que eu já sei aquilo tudo por conhecimento. Não coloquei tudo em prática, óbvio que não, senão não estava na Terra, né? Mas aquele conhecimento já está aqui nas minhas habilidades. Eu preciso só fazer com que elas se realizem na Terra com competência, né? Mas, sim, a pessoa que tem mediunidade extensiva, então, de efeitos patentes, não é necessariamente um ser evoluído. Por isso, tem muitas pessoas que têm umas capacidades mediúnicas muito desenvolvidas e acham que já estão preparadas. Ano retrasado, o ano passado, teve uma das pessoas que estavam fazendo o curso que ele não queria fazer o curso, porque ele já se achava muito adiantado e ele queria ir para a mesa mediúnica. Aí o Fred falou, não, tem que fazer o curso até o fim. Porque ele tinha a mediunidade aflorada, mas ele não tinha o conhecimento necessário para trabalhar numa mesa mediúnica.
E o pior de tudo é que utiliza, e eu depois fiquei sabendo, ele utiliza essa mediunidade fora do centro de uma maneira equivocada, porque existem espíritos brincalhões, existem espíritos zombeteiros, e esses espíritos eles vão brincar com a gente muitas vezes. Ele falou para mim uma vez assim: eu vi fulano falou isso para mim, e ele falou isso, e ele mandou esse recado para você, e não sei o que. Eu fiquei olhando para ele, falei: gente, fulano nunca falaria isso para mim. É lógico que foi um espírito zombeteiro que queria brincar com todo mundo e utilizou essa pessoa que não tem instrução, espíritas instruí-vos, para poder trazer essa mensagem para mim. Mas ainda bem, num primeiro momento eu acreditei, eu vou falar a verdade para vocês. Mas no segundo momento eu fiquei avaliando aquilo, falei, essa pessoa nunca falaria isso, e nunca falaria isso dessa forma. Se ela tivesse que falar isso, ela falaria de um outro jeito. Então eu falei, foi um espírito brincalhão que brincou com você. Você precisa trabalhar melhor, você é um médium muito potente, mas só que não escuta, porque as pessoas que já se acham preparadas, elas não escutam as pessoas, elas não escutam ninguém, na verdade. Elas querem fazer aquilo. E muitas vezes elas acabam influenciando negativamente a outros. Sim? Então vamos tomar bastante cuidado com isso, né? Porque nem todos os médiuns que têm uma sensibilidade muito grande, eles têm o intelecto e moral aguçada para poder trabalhar com aquela mediunidade. Isso vai ser uma escolha dele. Ele pode se instruir e ser um médium caridoso. E a caridade, gente, não consiste em dar coisas materiais para os outros, tá? Vamos deixar isso bem claro. A caridade, ela consiste nisso aqui, nesse trabalho que a gente faz de doação, sempre. Quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece. Então, vem um espíritozinho, se aproxima de você, você tem aquela sensação. Fazer uma oração por esse espírito, não ter medo dessa aproximação, entender que aquilo ali foi você que escolheu. Quando a gente vem para a Terra, na nossa programação reencarnatória, a gente escolhe o grau de mediunidade que a gente pode ter. Sim, então é uma capacidade que eu tenho que eu escolhi ter. Então eu preciso trabalhar com ela da melhor maneira possível. Esse irmãozinho chegou para mim, eu não preciso gastar o meu fluido cósmico, eu não preciso gastar as minhas energias. Eu posso fazer aquela... Lembra que a gente já estudou sobre isso? Aquele círculo de energia, você puxa da Terra, emana, puxa da Terra, emana, e você não gasta energia, você renova as suas energias. Então, a gente não precisa se desgastar para nenhum trabalho mediúnico, para nenhum. Próxima pergunta. Qual a razão do surgimento da mediunidade no indivíduo? Qual a razão? Olha a pergunta, né? A aptidão mediúnica permite ao indivíduo resgatar, com o trabalho em prol de seus semelhantes, equívocos cometidos em vidas passadas e, ao mesmo tempo, concretizar compromissos assumidos anteriormente no planejamento reencarnatório. Então, esse irmãozinho chegou perto de você para se vingar de você, né? E te deu uma sensação horrorosa. Uma sensação horrorosa. Eu lembro... eu e Paulinho, a gente passou por muitas situações difíceis, né? Na questão mediúnica. E o Paulinho tinha uma mediunidade ostensiva e ele muitas vezes, eu não sei porquê, entrava alguns espíritos para poder para falar com a gente lá, enfim, e obsediar mesmo. E um desses espíritos que sempre nos visitava, ele era uma pessoa que tinha uma raiva muito grande de mim, sabe? Ele falava para mim assim, você me prejudicou, você fez isso comigo, você fez aquilo comigo, você fez tananã. Eu falava para ele, eu posso ter feito isso num outro momento da minha existência. Hoje eu não faria mais. Hoje eu agiria de modo diferente com você. Então, veja quem eu sou hoje e não quem eu fui ontem. Só que era muito difícil para os espíritos terem dissociar isso, né? Porque eles continuam vendo a gente daquele jeito que eles viam naquele momento passado. E eles vêm com esse sentimento de vingança. O importante é que nós
não tenhamos esse sentimento de vingança com relação a essas pessoas, ou sentimento de ódio, ou sentimento de eu estou sendo prejudicado por esse espírito. Não, eu estou sendo prejudicado pela minha energia. A minha energia está atraindo esse espírito para perto de mim, de alguma forma. Porque se a minha energia estivesse vibrando aqui em cima, esse espírito não chegaria perto de mim. Então, o que eu preciso trabalhar em mim para modificar isso? E muitas vezes esses irmãozinhos que vêm com essa sede de vingança, eles veem, porque cada um tem um ângulo de visão, né? Então, hoje, você vê uma situação acontecer e você tira as suas conclusões. Então, aquele espíritozinho viu alguma coisa acontecer, tirou as conclusões dele, e depois ele pensa que aquilo é verdade, ele assume aquilo como verdade absoluta. E você estava inocente na situação e nem teve aquela intenção de fazer aquilo, você estava fazendo outra coisa. E ele imagina que você tenha feito aquilo, e por isso ele fica te seguindo a vida inteira, vidas e após vidas, para poder se vingar de uma coisa que, na verdade, nem aconteceu. Isso pode acontecer. Assim como pode acontecer o fato, efetivamente, né, de você ter prejudicado a pessoa, e a pessoa vem, por exemplo, matou, roubou, deu um golpe, e a pessoa vem para se vingar de você, pode acontecer também de você não ter feito e a pessoa ter imaginado que você fez, certo? Então, isso também pode acontecer. Tá. A aptidão mediúnica é programada antes da reencarnação? Aí a resposta: é uma atividade programada para ser realizada durante a encarnação, ou seja, o exercício de uma força-tarefa de melhoria espiritual. Contudo, sendo a mediunidade inerente ao psiquismo humano, ela se desenvolve naturalmente ao longo das existências reencarnatórias e nas suas vivências no plano espiritual. Isso explica aquilo que eu falo para vocês desde o início. Não existe uma mediunidade melhor, pior, mais forte ou mais fraca. A mediunidade vai se desenvolver em nós na medida que nós escolhemos desenvolver aquele tipo de mediunidade. Por exemplo, a gente tem mania de querer ver, né? A gente quer ver. Só que quem vê, não vê só coisa boa, vê tudo. Vê espíritos de luz e vê espíritos sem luz. E tem os espíritos sem luz que são descaracterizados, né? São humanoides. Então, assim, será que eu quero realmente ver? Será que eu preciso disso? Às vezes, essa existência eu não preciso mais ver. Eu já tenho um entendimento X que eu não preciso mais ver. Ou nessa encarnação eu não tenho condições de ver, porque eu ainda tenho medo. Então, eu não posso ver porque eu vou me assustar. Então, existem vários determinantes aí no meio do caminho que vão fazer com que a gente desenvolva um tipo de mediunidade ou outra. Isso não significa que eu seja mais ou menos evoluído que o outro. Tá? Então, assim, é muito importante a gente trabalhar essa ideia na gente. Eu queria ser igual o espírita X, que desenvolve isso, isso, isso. Repare, os espíritos como Chico Xavier, como Milton Stunk, que é um espírita, que é um médium vivo, né, que vive aí trabalhando com psicografias e cartas que ele recebe também. Vocês do Centro Espírita 3 Paulo de Tarso conhecem bem, né, em Três Pontos, ele sempre vai visitar vocês. Eles têm uma vida totalmente focada nisso, na mediunidade, só. Eles têm isso na vida deles, tá bom, eles têm, eles fazem as coisinhas deles no dia a dia, sim, mas a missão deles é tão forte com relação a isso, que se os companheiros deles, se as esposas deles, se os filhos deles não forem compreensivos, ele vai passar por muita coisa. Lembra que o Chico passou por muita coisa? O Chico foi até expulso de casa pelos irmãos, porque eles falaram, a gente não aguenta mais essa confusão aqui dentro. Sim? Então, a gente precisa... o Chico tem uma frase que fala assim, aprenda a florescer onde Deus te plantou. Então, a gente precisa aprender a florescer onde Deus nos plantou e com as capacidades que nós temos. Ao invés de ficar almejando a capacidade do outro, descubra a sua. Qual que é a minha? Depois que eu comecei a enveredar pelo espiritismo, isso já tem mais de 20 anos, eu fui descobrindo que eu tenho algumas capacidades que eu nunca imaginei. Todos temos, todos somos médiuns. E não precisa ser essa, aquela outra, pode ser uma bem trabalhada, pode ser 2, 3 bem trabalhadas.
Eu não preciso ter essa ou aquela para ser melhor ou pior, não existe isso. A mediunidade está a serviço do nosso melhoramento também. A gente trabalha com a mediunidade para a gente se aprimorar. O mais importante é o autoconhecimento, é a gente se voltar para dentro e se achar. A partir do momento que a gente se acha, a gente tem condição de evoluir. E o se achar vai ser um trabalho da gente com a gente mesmo. Nós com nós mesmos. Não tem outra saída. Não vai ter nenhuma coisa externa que vai ajudar a gente. Sim, o conhecimento, a instrução, mas quando colocado em prática. Porque se a gente tiver o conhecimento e a instrução e a gente não colocar em prática, também não vai servir de nada. Outra pergunta. Qual a relação entre a mediunidade e o corpo físico? Quando os indivíduos se comunicam, estão situados em planos diferentes de vida, tal como acontece entre encarnados e desencarnados. O corpo físico passa a ser um componente que se interpõe entre ambos. Há, então, necessidade de que esse elemento seja adequadamente constituído, a fim de favorecer a manifestação de fenômenos mediúnicos durante a interação. Como eu já falei para vocês, o nosso corpo físico ele tem o fluido cósmico, o fluido da Terra, né? O fluido vital que a gente puxa da Terra. Quando a gente reencarna, a gente tem os nossos corpos espirituais, que são que a gente leva quando a gente desencarna, e quando a gente reencarna, eles vêm também, óbvio, né? Então, o perispírito, o corpo mental e o espírito. Quando a gente começa a ser formado na barriga da nossa mãe, a nossa mãe vai puxando o fluido vital da Terra para poder trabalhar ali que o nosso corpo seja feito. A nossa mãe tem esse trabalho de puxar o fluido vital da Terra para construir esse corpinho aí dentro, e a espiritualidade vai trabalhando, tudo isso vai trabalhando ali. Quando a gente nasce, no momento do nosso nascimento, o espírito, então, fica junto daquele corpinho que foi formado. E a partir desse momento é que acontece a reencarnação, no momento do nascimento. Antes do nascimento tem um contato do espírito com aquele corpinho. Tem um contato. Mas não tem ainda o contato tão imediato, certo? O cordão de prata mesmo vai ser formado no momento do nascimento. Antes disso, você tem a visita daquele espírito, a constante presença dele na sua casa, enfim. Mas aí, na hora do nascimento, é que acontece a junção aí do corpo físico com o corpo espiritual. E nós, então, temos esse fluido vital. Esse fluido vital, ele tem o ectoplasma, que é o que faz com que a comunicação com os espíritos menos evoluídos possa ocorrer de uma maneira mais específica. Mesmo que a gente trabalhe somente com o perispírito, mas a gente está ligado no cordão de prata ao nosso corpo, percebe? Então, quando a gente vai, por exemplo, a gente dorme e a gente vai fazer trabalhos mediúnicos durante o nosso sono, a gente vai no umbral, qualquer coisa, a gente pode fazer essa transmutação de energia também para não perder energia. Lembra? A gente não precisa doar a nossa energia, a gente precisa trabalhar para que a nossa energia seja sempre renovada. Então, a gente vai no umbral, nosso corpo físico fica aqui. A gente vai com o perispírito, junto com os espíritos mais iluminados, para poder fazer o resgate no umbral. Isso pode acontecer de noite, né? Na hora do nosso sono. A gente tem um elemento a mais do que o espírito desencarnado, esse espírito de luz, que é a presença do ectoplasma em nós. E isso vai ajudar no resgate dos irmãozinhos. Tá? Por isso que a espiritualidade precisa de nós, médiuns a serviço, para que a gente possa, então, trabalhar junto com eles, doando ou transferindo o nosso ectoplasma e sempre fazendo essa transmutação aí. Por que os médiuns têm aptidões diferentes para os diversos tipos de mediunidade? Eu já fui até respondendo nas perguntas antes de as perguntas aparecerem, né? Importa esclarecer que a construção do corpo físico a partir do molde perispíritico não é, obviamente, igual em todos os médiuns. Daí a assertiva de Kardec. Geralmente, os médiuns têm uma aptidão especial para os fenômenos desta ou daquela ordem, de modo que há tantas variedades quantas são as espécies de manifestações.
e todas são importantes. Tem pessoas, né, que a gente trabalha durante aí o curso de mediunidade, eles vão trabalhar na mesa com a gente, fala assim, mas eu fico só na sustentação, não acontece nada, eu não... Gente, a sustentação é super importante para a mesa, a gente já falou sobre isso, né? Todos os médios que compõem a mesa são importantes, são peças-chave para a mesa. Todas as mediunidades são importantes. O desenvolvimento da mediunidade guarda relação com o desenvolvimento moral do médium? Não. A faculdade propriamente dita reside no organismo independente do moral. O mesmo, porém, não se dá com seu uso, que pode ser bom ou mal, de acordo com as qualidades do médium. Então, que nem a gente já até falou sobre o João de Deus, né? E sobre o Chico Xavier. São os opostos, assim, né? Então, as faculdades mediúnicas, elas são inerentes, elas pertencem a todos os seres humanos. Então, não precisa ter uma moral desenvolvida, nem um intelecto desenvolvido para poder ter as faculdades. Mas o uso dela precisa de estudo, muito estudo, precisa de compreensão, precisa de consciência e precisa, então, também do desenvolvimento moral do médium, para que a gente use com sabedoria. Qual a importância da casa espírita em relação ao médium iniciante? A casa espírita em geral e os grupos mediúnicos espíritas em particular assumem a enorme responsabilidade de orientarem, sem misticismos e práticas antidoutrinárias, o médium iniciante, fazendo-o compreender que o acesso à esfera dos seres desencarnados, ainda jungidos ao plano físico, é semelhante ao ingresso em praça pública da própria Terra, onde enxameiam inteligências de todos os tipos. Então, através do curso que a gente está fazendo aqui, né, através das instruções das palestras que a gente escuta, através dos estudos das obras de Kardec, é que a gente vai compreender tudo que a gente precisa para trabalhar de uma maneira mais efetiva com a nossa mediunidade. E lembrando que na casa espírita existem construções etéreas que vão também contribuir para que o trabalho seja bem feito dentro da casa espírita. E lembrando que nesse momento que nós estamos passando, as casas espíritas estão passando por grandes reformas energéticas, grandes reformas estruturais no plano astral, para poder nos receber depois com muito mais facilidade, alegria, glória e bênçãos. Então, vamos agradecer ao período de recesso. O médium principiante... Gente, parece que voltou. Eu acho que não, né? Pode participar de imediato das reuniões mediúnicas? Eu acho que já falei sobre isso, sim. Na verdade, o médium principiante... ele quer logo participar, né? Quer logo estar lá participando daquela reunião mediúnica, quer achar que ele pode, só que ele precisa se instruir. Por mais sensível que ele seja, ele precisa se instruir. Ele precisa trabalhar a mediunidade dele de modo a se instruir para poder compreender todos os processos e trabalhar com aquilo da melhor maneira possível. É muito importante todo esse processo para ele chegar até a mesa mediúnica. É muita responsabilidade chegar lá. E é muita responsabilidade também de quem está administrando a mesa trabalhar com um médium que não tem estudo. Porque você tem que ficar atento a ele o tempo todo e acaba que, às vezes, você dirige mais atenção a ele do que aos desencarnados. E o que a gente precisa ali é estar a serviço daqueles que têm necessidade. Os que estão encarnados, eles podem se instruir através de outras modelagens, né? Ali a gente está a serviço daqueles que estão realmente necessitados, perdidos entre dois mundos, né? Perdidos, sem saber que desencarnaram e perdidos, e precisam então de uma mão para poder mostrar para eles, olha só, aqui é o caminho, você pode sair daí. Como bem exercitar a faculdade mediúnica? Antes de qualquer providência, a pessoa precisa entender o que é ser médium, como exercitar a faculdade mediúnica e de que forma os espíritos atuam nos pensamentos e atos de cada um. Porquanto, a força mediúnica, em verdade, não ajuda nem edifica quando esteja distante da caridade e ausente da educação.
caridade, estar a serviço, educação, instruí-vos, e para chegar até a moral, né? Então, a gente precisa trabalhar de modo que a gente possa se instruir de uma maneira eficiente para poder saber trabalhar com a mediunidade da melhor maneira possível e sempre dentro da casa espírita. Tá bom, pessoal? Eu espero que eu tenha aí tirado algumas dúvidas de vocês com esse capítulo. Eu achei interessante a maneira como a FEB conduziu esses slides, porque ela foi fazendo perguntas que muitas vezes são as nossas perguntas, né? Então, por isso que hoje eu trabalhei aí nesse sentido. Nosso exercício de hoje para essa semana vai ser a irradiação mental e a prece. Qual que é a diferença disso? Está lá no nosso livro, na página, no meu livro é 121, porque tem algumas edições que são diferentes, né? Então, é no finalzinho desse tema, é o módulo 2, o tema 1, lá no finalzinho você tem lá, atividade, prece e irradiação mental. Vamos ver, ó, o que ele fala. Irradiação, etimologicamente, significa lançar de si algo, emitir raios, energias, fluidos, pensamentos, sentimentos, irradiar ou radiar. Tem também o significado de resplandecer, refulgir, lançar raios de luz ou calor, aureolar, cerrar de raios refulgentes. É a vibração que faz oscilar, brandir, agir, mover qualquer fluido ou energia. Todos nós temos capacidade para expandir os próprios fluidos e energias vitais e mensais, pelo controle da vontade. Por exemplo, podemos mentalizar uma pessoa doente ou portador de dificuldades, envolvendo em vibrações de saúde, equilíbrio, de paz ou de harmonia. Também podemos vibrar mentalmente pela paz mundial, por um país, por alguém, pelo sucesso de um empreendimento. A irradiação pode ser secundada pela prece, mas não é obrigatório. A prece aproxima o homem do Altíssimo. É o traço da união entre o céu e a terra, não esqueçais. Então, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 2. Qual que é o nosso trabalho? A gente vai trabalhar com a irradiação mental. A gente pode entrar em oração, entrar em prece, a gente pode fazer um mantra do Ho'oponopono, o que vocês preferirem, entrar em conexão com a espiritualidade superior. E aí vocês vão pensar numa pessoa, por exemplo, que esteja internada, que esteja muito necessitada, ou uma pessoa que esteja passando por uma situação difícil. Vocês vão fingir que a pessoa está na mão de vocês, vocês vão imaginar, vocês estão entrando em prece, estão em conexão com a espiritualidade, põe a pessoa na sua mão, põe a outra mão por cima, como se você estivesse dando um passe nela. E vai irradiando pensamentos de amor, pensamentos de cura, pensamentos de tudo de bom para aquela pessoa. Aí você pode mandar um Ho'oponopono para ela. Eu sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. Repita o mantra pelo menos 3 vezes. Faz uma oração que você gosta. Irradia amor. Quantos minutos você sentir necessidade? Seu coração fala. Quando tiver que parar, o coração já fala assim, para. Dá um negócio aqui que desliga. Entendeu? Então não tem tempo. O tempo que você sentir necessidade. Você também pode fazer isso pelo mundo, né? Pega o planeta Terra todinho na sua mão e irradia ali, ó. Irradia luz, de cura, né? A gente está passando por um processo aí tão difícil, o mundo todo está passando, a gente não sabe se esse processo já terminou, se ele está no meio, se ele está no início. Então vamos vibrar, amor, cura. Põe o planeta Terra na sua mão e vai vibrando. Amor, cura, compreensão, todos os sentimentos que você acha interessante. Fica ali, fazendo aquela oração por um tempinho. Então, todos os dias, de manhã, na hora do almoço, à noite, vamos tirar um tempinho, que seja 1, 2 minutos, 3 minutos, 5 minutos, o tempo que vocês quiserem, para fazer essa irradiação. E vocês podem fazer a experiência também, assim, ó, uma pessoa próxima de vocês, que vocês gostem muito, marca uma hora na sua cabeça, uma hora que você possa, né, que você possa ficar sozinho, pensa naquela pessoa com muito amor, com muito equilíbrio, com muita harmonia, e vai irradiando. Pode botar a pessoa na sua mão, vai irradiando.
radiando todos os sentimentos de amor. Aí, mais tarde, você liga para essa pessoa e vê o que ela fala para você. Vamos ver o que ela vai falar para você. Tá bom, pessoal? Então, eu espero que todo mundo tenha aproveitado bastante esse momento, todo mundo tenha aproveitado bastante tudo que foi falado aqui hoje, que a gente possa colocar em prática todas essas capacidades, tudo que a gente ouviu hoje aqui, que a gente aprendeu hoje juntos, que Jesus possa cuidar da nossa vida, que a espiritualidade superior possa iluminar os nossos caminhos, que a gente possa progredir, que a gente possa caminhar em direção à luz, sempre com esperança, sempre com vibração de amor, com vibração de luz. Assim é, que assim seja. Gratidão a todos. Namastê. Até semana que vem. Tchau, pessoal. Beijo no coração.